Olá, ouvintes, bem-vindos ao podcast de Viagens Mari pelo Mundo. E hoje temos mais um episódio falando sobre como é morar fora do Brasil, trocar o país por um outro com cultura e costumes diferentes. A gente já tem alguns episódios falando sobre isso publicados no feed. Se você ainda não ouviu, corre lá, porque são histórias muito interessantes. Hoje a gente vai conversar com a Tina Wells, que mora em Londres. Tudo bom, Tina? Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tina, conta pra gente um pouquinho sobre a tua história, sobre ter deixado o Brasil para morar em Londres. Bom, não senta, que lá vem história. Eu vim para cá em 1992. Eu trabalhava no Brasil numa produtora, eu era editora de imagens. Eu fiz faculdade de jornalismo, mas eu gostei de trabalhar com edição de imagens e eu trabalhava com isso. Eu fiz o Rio Summit 92 para a Tele Monte Carlo, que na época era afiliada da Globo. E no final do projeto, né, a produtora a Viviane trabalhava para a Tele Monte Carlo, mas ela ficava baseada no escritório da Globo de Londres. Num bate-papo lá de despedida, numa boate, ela falou: "Poxa, Tina, gostei tanto do seu trabalho. Você nunca pensou em trabalhar fora do Brasil?" Eu falei: "Olha, Viviane, eu sempre quis sair do Brasil, mas eu não sou daquelas pessoas que botam uma mochila nas costas e vou me aventurar. Eu tenho uma profissão que eu gosto e eu só sairia." Pois é, tem uma vaga de editora de imagem no escritório da Globo em Londres. E aí, o que aconteceu, assim, rapidamente? Na verdade, a Globo não queria fazer transferência de funcionário que trabalhasse na Globo Brasil, porque ia ter que pagar todas as despesas de mudança e tudo mais. Então, eles falaram com o Cílio Bocaneira, que era o chefe do escritório na época, que ele encontrasse um editor de imagens que morasse em Londres. E eles não estavam achando, porque para você fazer esse trabalho, você tem que falar e entender bem português, entendeu? Então, o inglês não poderia fazer. E aí, ela entrou em contato com o escritório de Londres, né, com o Cílio e tudo mais, e nós começamos a conversar, e para resumir o negócio todo, em 2 semanas, eu peguei uma carta com a Globo Rio, fui no consulado britânico, peguei o visto de trabalho, comprei minha passagem, botei tudo que eu podia em 3 malas e vim embora. Isso em 2 semanas. E cheguei aqui, a Viviane me ajudou bastante com o aluguel de apartamento, que era de um amigo dela, que também era brasileiro, e assim, foi super fácil, foi ótimo, e comecei a trabalhar e fui ficando. Então foi assim, foi uma coisa que caiu exatamente aquilo que eu sempre sonhei na minha vida, trabalhar, morar fora, trabalhando naquilo que eu gostava. E a partir daí eu fui ficando, trabalhei para a Globo 4 anos e meio, teve umas desavenças, eu saí, só que quando eu saí, que assim, quando eu vim para cá, visto de trabalho da Globo, eu só podia ficar aqui se eu trabalhasse para a Globo. Todo ano eu ia lá em Croydon pedir a renovação do meu visto. No 4º ano aqui, né, na 3ª vez que eu fui lá, eles, lá mesmo, lá me perguntaram se eu queria o visto permanente. E a partir desse momento, eu continuei trabalhando para a Globo mais meio ano, mas eu não precisava mais ter vindo, porque aí eu já era residente. E depois disso, eu acabei saindo da Globo e fui trabalhar através de uma agência para outras televisões aqui, NBC americana, BBC, a ITN, que também é daqui, a TV francesa. Conheci meu marido, né? Mas eu conheci meu marido, até brinco com todo mundo assim, eu casei por amor, porque quando eu conheci ele, eu já tinha, assim, depois de 4 anos visto permanente, 1 ano depois eu pude aplicar para a cidadania. Porque naquela época era assim, você estando aqui 5 anos trabalhando, pagando imposto, não vale para visto de estudante, você podia aplicar para a cidadania. Então, quando conheci meu marido, eu já tinha um passaporte britânico. Hoje em dia... Porque é uma pergunta que as pessoas fazem. Muitas vezes, não com o passaporte, mas quando eu vinha do Brasil ou de algum lugar de viagem, que eu entrava com o meu visto permanente, né, na época que eu só tinha o visto permanente, muitas vezes na imigração me perguntavam se eu tinha aquele visto porque eu tinha casado. E não foi. Tudo que eu consegui aqui foi por mérito próprio e com trabalho. Hoje em dia não é mais assim. Eu acho que se você vier com visto de trabalho, pode ter um processo meio parecido, dependendo de quanto tempo você vai ficar aqui. Mas hoje em dia é muito mais difícil, é muito mais caro também pegar a cidadania, você tem que pagar uma taxa absurda, tem que fazer um teste, que eu peguei um livro para ajudar uma amiga, eu falei, meu Deus, nem meu marido sabe essas respostas aqui, sabe? E na minha época eu só tive que fazer um juramento com um advogado, pagar uma taxa mínima, preencher um formulário e só. Muito mais fácil, mas isso nós estamos falando de 22 anos atrás. E uma pergunta que é uma curiosidade assim, de bastante gente. A diferença de aprender um inglês para fazer uma viagem e aprender um inglês para realmente trabalhar aí, usar o idioma profissionalmente, né? Qual que é a grande diferença e como é que você teve aprender o inglês desse jeito? Então, eu já sabia inglês, eu sempre fiz curso de inglês no Brasil, eu morei nos Estados Unidos quando eu era adolescente, mas em Londres
Londres, pelo menos, tá? É um lugar muito fácil, porque você tem muito estrangeiro. E aí as pessoas, elas fazem um esforço para entender o que você fala. E o meu marido, que ele é inglês, né? Ele sempre fala, Tina, o português, quando alguém fala para ele, ou algum amigo meu, nossa, mas eu falo inglês muito mal, ele brinca, o seu inglês é muito melhor que o meu português. No caso de trabalho, como eu trabalhei para a Globo nos primeiros 4 anos e meio, e quando eu fui trabalhar para outras empresas, é que eu senti um pouco aquele baque, mas não de entender, porque morando aqui e trabalhando com jornalismo, eu tinha que assistir bastante televisão e, obviamente, no jornal, o sotaque dos jornalistas, dos apresentadores, é aquele sotaque, né, fácil de entender. E aí, o entender era fácil. O falar é que eu vi que eu não falava. Eu falava, mas eu travava. E eu comecei a falar mais quando eu comecei a trabalhar com pessoas que só falavam inglês, tá? Não necessariamente ingleses, porque tinha gente de outros lugares também. Mas aí, assim, eu vi que falar. Mas o lance do sotaque é engraçado, que eu contei até essa história do dia, que a primeira rasteira que eu tomei com inglês foi logo no aeroporto, quando eu cheguei aqui. Porque a gente fica achando que vem pra Inglaterra e vai ouvir aquele inglês que a rainha fala, sabe? Com batata na boca, aquela coisa bem forte. Menina, o cara vira pra mim e fala assim, did you bring the ladder? Aí fiquei assim, perguntando assim, meu Deus, por que ele queria que eu trouxesse uma escada, né? Não era ladder, era letter, era a carta que eu tinha que ter trazido porque eu tava vindo com visto de trabalho. Fiz também que eu fui levar meu carro pra revisão e na hora de pagar, eu dei o cartão de crédito, aí o rapaz começou a andar pra ir passar o cartão na maquininha e eu fui andando atrás dele e ele virava pra mim assim, you white there? Eu falava, no, my car is blue. Quer dizer, eu tava achando que ele tava perguntando se meu carro era o branco. E eu falava, não, meu carro é o azul. Não, ele tava mandando eu esperar. Só que ele falava white, ele não falava wait, sabe? E isso tem vários que acontecem no dia a dia dos sotaques que são muito diferentes aqui. Quanto mais pro norte, mais difícil fica, né? O meu marido, quando ele fala muito rápido, entendo, até hoje. Eu não entendo o que ele fala quando ele fala muito rápido. Mas eu acho que eu falo para todo mundo, não precisa ficar com medo de vir para Londres se você não fala bem inglês, até porque tem gente que mora aqui há anos, trabalha e não fala. É complicado, né? Mas isso Londres, tá? Qualquer outro lugar da Inglaterra vai ser um pouquinho mais complicado, porque vai ter mais ingleses, né? Eu sempre brinco que Londres, inglês é minoria. Brincadeira, não é, mas que parece que você tem mais gente de outros lugares do que daqui de Londres mesmo. Tina, como foi se adaptar numa cultura tão diferente e vindo, isso é do Rio de Janeiro, né? Uma pessoa, primeiro, a falta do sol, o que que te fez? A falta do sol, do calor e a cultura mesmo, o dia a dia das pessoas, o que que foi mais estranho para você? Então, no começo não tinha essa estranheza, porque eu trabalhava numa empresa brasileira, todos os meus amigos eram brasileiros, sabe? E a gente fazia festa em casa, saía todo mundo junto, roda de violão, entendeu? E eu acho que o que eu sentia mais falta quando eu cheguei aqui era de praia e de coxinha, de coxinha de galinha. Mas o calor em si eu não gosto, tá? E o negócio do sol, gente, é uma coisa muito engraçada, porque todo mundo acha que Londres é cinza o tempo todo e não é. Aqui faz bastante sol, sabe? E hoje em dia tem feito bastante calor também. Quando eu cheguei aqui não fazia calor, tá? Mas fazia sol, tinha dias de sol. Então, assim, eu não sentia muita falta do sol. Às vezes, quando você chega no inverno que o dia é curto, aí você começa a sentir um baque, sabe? Mas o calor em si eu nunca senti falta, não. Eu me adaptei rápido, porque aquilo que eu falei, eu sempre quis sair, eu nunca me reconheci como uma pessoa carioca. É estranho falar isso, mas é como se eu nunca pertencesse. Então, quando eu vim pra cá, eu no começo, eu ainda era uma carioca besta, mas eu não demorei muito para me adaptar ao estilo de vida das pessoas aqui. Embora eu, no começo, só tivesse amigos brasileiros, aí depois de 4 anos e meio, eu só tinha amigos estrangeiros. E agora, como eu trabalho como guia, eu me relaciono bastante com outros guias brasileiros daqui, até tenho amigas, né? Eu fiz amizade mesmo. Não, elas são concorrentes, mas elas são minhas amigas, mas ficou nessa coisa, né, de balancear. Então, Londres é uma cidade muito cosmopolita, não tem como você não se adaptar. A falta de luz, não vou dizer nem de sol, no inverno, ela deixa um pouquinho baqueado, sim. Até hoje eu ainda sinto um pouco disso. Mas aí você foca em outras
outras coisas, vai ver luz de Natal, sabe? Vai para poder distrair. É uma cidade que não para, né? E como foi a tua transição para trabalhar com turismo? Foi na marra. Porque, assim, na verdade, eu não queria deixar de trabalhar como editora de imagem, mas eu simplesmente fui empurrada para fora do mercado por conta da tecnologia, né? Porque hoje em dia qualquer um edita, até mesmo eu faço isso no celular. Eu sou da época que a gente tinha máquinas enormes, sabe? E não era qualquer pessoa que podia ou que sabia editar. Inclusive, na minha época, mulher editora era muito raro também, quando eu comecei. Então, quando foi 2014, eu trabalhava para a TV francesa já há 10 anos, como freelancer, mas há 5 somente para eles, sabe? Porque eles me davam um volume de trabalho suficiente para eu me manter e eu gostava de trabalhar com eles. Então, o escritório pequeno, sabe? No mesmo lugar, ficar mais tempo com as mesmas pessoas, né? Para ficar um vínculo também, fazer um vínculo de amizade também. Porque vida de freelancer, às vezes você não tem amigo, né? Porque você pula daqui para lá. E aí eu tomei uma rasteira deles, porque eles colocaram a estagiária que eu treinei no meu lugar, porque ela cobrava mais barato e ela se propunha a fazer câmera, produção e edição. E eu só fazia edição. E ela falava francês, eu não. E aí eu comecei a ficar meio desanimada com isso, fiquei sem trabalho, né? Não vou dizer desempregada porque eu era autônoma, como ainda sou, mas eu era autônoma de vídeo. E eu fiquei procurando, e eu via que todo mundo queria alguém que fizesse essas 3 coisas, ou pelo menos câmera e edição. Eu falei, não, gente, peraí, eu não vou andar para trás, eu não vou ganhar menos para fazer mais. Então, se é para ganhar menos, eu vou me reinventar. Só que até então eu não sabia no que. E para não ficar parada, eu comecei a escrever o blog, que eu gosto de escrever, mas eu trabalhava com imagem, né? Então eu falei, não, comecei a escrever o blog. Escrevendo o blog, eu comecei a fuxicar as pessoas em volta de blogueiros brasileiros. Entrei no Snapchat, conheci várias pessoas como vocês também. É isso que eu ia falar. A gente se conheceu pelo Snap, foi uma época muito legal. Eram várias pessoas que moravam no exterior, brasileiros, né, de diferentes países, mostrando o dia a dia. A gente acabou fazendo essa amizade que dura até hoje, mais do que o Snapchat, né? A gente seguiu em frente e foi muito bacana. E aí eu ia te perguntar uma coisa: morando aí, as redes sociais acabam te aproximando de várias pessoas também do exterior, e a gente estava falando da meditação, que você faz a meditação com um brasileiro e tal. O que você busca ainda do Brasil que você não tem aí? Nada. Não, só mesmo a família, porque a questão de comida brasileira, isso aqui a gente encontra. Inclusive, acabei de comprar, tem muita gente. Vai abrir uma padoca aqui em Londres, uma padoca paulista aqui em Londres, agora em julho. Vou lá, vou fazer o vídeo, vou botar no Instagram, vou fazer post pro blog também. Então, assim, tem muito... coxinha, hein? Faz a avaliação. Não, mas assim, tem aqui do lado da minha casa uma loja brasileira que tem coxinha, que tem um monte de coisa. Eu não vou lá porque eles aumentaram o preço, que na verdade pertencia a uma portuguesa. Eles aumentaram o preço logo que eles compraram, eu fiquei danada, não vou. Mas tem cabeleireiro brasileiro aqui perto de casa, sabe? Não é uma coisa assim, a comunidade brasileira é grande. Eu acabei de comprar um monte de linguiça artesanal brasileira. Você vai, outro dia a Júlia, minha parceira, ela fez uma coisa de divulgar pessoas aqui em Londres brasileiros que oferecem serviço. Então, muita gente que faz bolo, que faz salgadinho, que faz quentinha, que faz pão de queijo. Então, assim, dessas coisas não tem como você sentir falta, porque você entra ali, principalmente no Instagram, você vai achar tudo isso, entendeu? E como eu falei, eu vou todo ano ao Brasil, né? Esse ano não vai dar, mas eu procuro ir todo ano para visitar a família. E cada vez que eu vou, eu me sinto menos conectada com a vida no Brasil, sabe? Então, assim, não sinto falta. O negócio da meditação foi até uma amiga da Itália, ela também já era do Snapchat, ela que me indicou para fazer a meditação com o Tadashi, e eu fui fazer, acredita, porque eu tinha medo de ir no supermercado quando começou essa pandemia. E aí eu comecei a fazer a meditação com ele. Mas assim, eu não busco muito. De vez em quando, acho que dá aquela nostalgia, aí eu vou lá e compro 3 pacotes de pão de queijo, mas aí vou comprar de novo só daqui a um ano se comprar, sabe? É uma coisa que, de repente, depende assim da época do ano, essa pandemia, ela deixou a gente um pouquinho mais sensível, né? Então eu comecei a me conectar um pouco com essas pessoas
que estão fazendo serviços, somente de comida, né? Que é aquela coisa, comer para para ficar feliz. Como teve essa ação, a gente ficou sabendo eu fiquei sabendo de várias pessoas que fazem produtos brasileiros para vender, né? Então, mas aí que eu estava contando, né? Que eu comecei a escrever o blog, que é Londres para você, falando sobre Londres, obviamente. E daí comecei a entrar em contato com várias pessoas no Snapchat, no Facebook. E nisso eu conheci o Rafael, que é o guri em London. E o Rafael, ele também faz passeios, mas ele faz passeios diferentes dos meus. Ele faz passeios temáticos. Mas na época ele estava até fazendo um ou outro passeio com grupos. Só que um dia ele tinha um grupo de 8 pessoas que ele não ia poder fazer. E ele mandou uma mensagem: Tina, você não quer pegar? Eu falei: Rafa, eu não sou guia. Não, mas você conhece Londres, você escreve sobre Londres, você é jornalista, você pega, leva eles para passear. Não é tour histórico, porque aquilo também que eu falo, eu não faço tour histórico, eu faço passeio guiado. É óbvio que eu sei de história, eu conto curiosidade, mas aí vai depender do que eu vou vendo que o cliente está interessado em saber. Tem gente que só quer tirar foto, tem gente que pergunta mais, tem gente que está mais interessada em saber um pouco mais a fundo. Aí eu falei, quer saber? Né? Não vai doer, né? O pior que pode acontecer é eles me odiarem, eu odiar eles, eu odiar tudo e no final não vejo nunca mais. E aí peguei um grupo o mais velho tinha 75 e a mais nova tinha 15. Era uma família. Avô, avó, pai, mãe, filhos, sobrinhos. Aí fizemos um passeio de 8 horas. Quando eu cheguei em casa, imagina, eu que não for pra academia, eu não faço nada, passar 8 horas caminhando com 8 pessoas na rua. Eu tava quebrada, mas eu tava tão feliz. Acho que eu nunca tinha me sentido tão feliz em muito tempo, né, com relação ao trabalho. Aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E comecei a investir mais no Londres para você, no blog e no Instagram, que foi daí que eu vi as vantagens do Instagram. Eu sempre fiquei meio assim, né? Eu era super Snapchat. E aí, para poder divulgar o meu trabalho, eu vi que eu tinha que fazer, era pelo Instagram. E aí comecei a divulgar, comecei a fazer amizades com outros guias, né? E tô aí. Tava tudo indo muito bem até essa pandemia. Então, agora... E você mora no centro de Londres, como que é passar pelos mesmos pontos turísticos sempre? Qual que é o teu cantinho preferido e o que você acha que as pessoas têm que conhecer aí em Londres? Londres são 9 zonas, né? Eu até mostro o mapa do metrô, é uma garrafinha no meio e ela vai abrindo para as zonas. O Zona 1 é o centro da cidade, eu moro na Zona 2, tá? Eu moro bem perto do centro, mas não é no centro. Inclusive aqui na minha casa parece que você está numa cidade do interior, que são os vilarejos que foram se abrangendo depois do grande incêndio de Londres, que a cidade se expandiu e tudo mais. E então é muito fácil ir para o centro. E vou te falar, você pode passar pelos mesmos lugares todos os dias, que você vai sempre ver de uma maneira diferente, de uma luz diferente, numa época do ano diferente, ou alguma coisa nova que colocaram, alguma coisa que tiraram, e é sempre maravilhoso. Eu sou apaixonada, é verdade que para mim não existe, e eu gosto de passar isso para os clientes, é bem legal de ver que eles também se apaixonam, sabe? E eu acho que Londres tem de tudo para todo mundo, para todos os gostos, para todas as idades. Eu tenho cliente que não quer saber de museu, eu tenho cliente que não gosta de acordar cedo, sabe? Então a gente vai adaptando aquilo, porque tem o que fazer aqui. E o que eu acho que é imperdível, nossa, tudo, né? Mas para mim é que as pessoas assim muito ficam naquela coisa de atrações, né? Eu quero ir na London Eye, eu quero ir na Torre de Londres. Eu acho legal, se você tem tempo. Mas tem gente que vem aqui 3 dias e quer fazer tudo isso. Eu falo, não, gente, quer a melhor coisa? Vai passear a pé, vai caminhar, vai explorar, vai entrar nos bequinhos, entendeu? E aí uma hora assim, você passou ali perto da London Eye, ela tá vazia, não tem fila, raríssimo, né? Mas acontece. Aí você entra e dá uma volta, sabe? Mas, assim, tem tanta coisa para fazer aqui que é difícil você apontar o que é imperdível. Eu tinha muita coisa contra a troca da guarda, mas quando eu aprendi a ver a troca da guarda longe da muvuca, da porta do palácio, eu comecei a gostar. Então, agora todo mundo... Eu fico triste quando os clientes não querem ver a troca da guarda.
Porque eu adoro levar para ver a troca da guarda. E eu sou apaixonada pelos parques aqui também, né? Porque eles são muitos. Londres tem 47% de área verde. Então, onde você olha é um parque. E eu sempre falo assim, é engraçado porque você tá numa rua super movimentada, daqui a pouco você entra num parque, parece que você tava numa festa barulhenta e entrou assim, para um jardim bem tranquilo, sabe? E fora, tem parque que não tem nada, que só tem árvore, tem parque que tem lago, pato, ganso, A cisne. Andrea já foi várias vezes escrever o post com crianças, que é uma opção ótima, os parques para quem tem criança. Ah, sim, as crianças adoram. Eu tive uma cliente que uma vez que ela é encantadora de cisnes, que eu nunca vi. Os cisnes ficaram encantados por ela passava a mão. Eu nunca vi o cisne deixar ninguém passar a mão. E eles deixavam ela passar a mão neles, sabe? Eu já tive cliente que eu dei o saquinho de amendoim para dar pro esquilo. O garoto ficou no meio do parque, daqui a pouco tinha uns 5 esquilos em cima dele, sabe? Todo subindo pelas pernas, pelos braços, e ele dando amendoim ali. E as crianças curtem, né? Porque assim, E tem qual gente que é a gastronomia aí, falando de gastronomia, porque a comida a gente sabe que a mais popular, fish and chips, é uma comida assim mais pesada, mas como que é assim no dia a dia? Eu não acho que o fish and chips é pesado, né? As pessoas ficam cismadas porque é gordura, entendeu? Mas é engraçado que acho que vai do ponto de vista, porque tem gente que prefere comer gordura do que comer carboidrato. Então, assim, mas 99% dos meus clientes provam e gostam do fish and chips. É muito raro alguém não gostar. Mas você tem que saber onde comer também, sabe? Para não ir comer aquela coisa toda gordurosa. E a comida aqui tem fama de comer mal, né? Eu acho muito chato isso, porque acho que se come muito bem aqui. Porque os ingleses, eles têm essas comidas que foram criadas pré ou na época da Revolução Industrial, que são para encher o bucho do trabalhador, mas que hoje em dia tem versões sofisticadas, que é o Sunday Roast, o Fish and Chips, o pie and mash, que são as tortinhas parecendo os empadões, né? Que eles comem com purê de batata, mas eu dispenso purê de batata. Mas a tortinha em si, ela é bem gostosa. Mas, de novo, aqui você come o que você... Tá vendo? O que você tá com vontade de comer? Ah, eu tô com vontade de comer uma comida tailandesa. Tem. Vontade de comer uma comida do Vietnã. Tem. Japonês, alemão. Tem. Aqui tem de tudo, né? Tem as feiras, os mercados de rua. Então, depende. Eu tenho cliente que quer sentar em restaurante. Eu tenho cliente que prefere comer andando pela rua, sabe? Pega ali um negocinho no mercado e vai comer andando pela rua, então senta no meio fio para comer. Agora, eu sempre recomendo o pub, porque aí ele prova o fish and chips e tem a experiência de entrar num pub, né? E é uma coisa mais rápida também. Você tá num tour, você quer dar aquela paradinha para descansar, mas você não quer perder muito tempo. E o pub, o esquema do pub é legal, que você pede no balcão, dá o número da mesa, pega a sua bebida e espera a comida na mesa, e quando você acaba de comer, você pode ir embora, porque você já pagou lá no balcão. Então é mais prático e rápido. Agora, você come muito bem em Londres. É muito difícil você entrar num lugar ou numa barraquinha de mercado ou num pub ou num restaurante chique ou num restaurante médio que você vai comer mal, que você vai ter uma comida ruim. Porque eu acho que eles têm muito controle de qualidade aqui, sabe? Eu acho que os fiscais ficam muito em cima do controle de qualidade das comidas, dos restaurantes, essas coisas. Então, eu nunca comi em nenhum lugar ruim, sabe? É aquilo que eu falei, aqui você tem tanta coisa, tem uma frase, né, que todo mundo gosta de repetir, que é do escritor Samuel Johnson, que ele falou em 1777, que se o homem está cansado de Londres, ele está cansado da vida, porque há em Londres tudo que a vida tem a oferecer. E isso, no século XVIII era assim, você imagina agora, entendeu? Então, realmente é uma cidade que tem de tudo. Eu acho que uma vida inteira você não vê tudo, mas que você pode chegar aqui e fazer o que você quiser. Até falo para as pessoas, não se planeja muito, porque o legal é você não planejar e chegar aqui, sabe, go with the flow, sabe? Porque também vai depender do tempo, se vai chover, se não vai chover, se você vai para um lugar, né? Se estiver chovendo, você vai para o museu, senão você fica passeando pelas ruas. Dá até para fazer compras, não é tão caro assim. Você sabe que você estava falando e eu tô aqui lembrando das viagens e morrendo de saudade. E Londres é a cidade preferida do meu marido. Então, se você convidar ele para ir para Londres, não precisa falar duas vezes. Antes de terminar a frase, ele já arrumou a mala. A última vez que a gente foi, que eu fui com meu filho, realmente eu olhei Londres com outros olhos. A primeira vez que eu fui a Londres foi em 92, quando você se mudou. Eu fui estudar Era bem inglês. diferente. Era muito diferente. Eu fui como estudante, uma outra época, uma outra coisa.
Depois eu fui só eu e meu marido. E aí agora a última vez que a gente foi com meu filho E meu filho também adorou Londres, ele adorou a Inglaterra. E comeu fish and chips e adorou. Ele As não teve crianças problema com comida. Eu achei que a gente fosse se estressar com comida em Londres com ele. Não me estressei. Tem restaurante italiano em tudo quanto é canto. Meu filho é, adora macarrão. Ele gostou de comer fish and chips e a gente ainda conseguiu até comer carne. Então, não dá. Olha, eu vou te falar, esse pub que eu levo os meus clientes para comer fish and chips, tem um bife lá que já pediram, já uns 3 ou 4 clientes que falaram que foi. Teve uma que falou assim: o melhor bife que eu já comi. Eu falei, gente, é mesmo? Porque eu acho a carne aqui sem gosto. Aqui você compra no supermercado para fazer em casa, é muito difícil ter gosto, porque não tem gordura, né? Então, eu não gosto muito de comer carne na rua, nos restaurantes. Eu prefiro ir para uma massa ou até o fish and chips. Mas nesse pub tem, né? Agora tem um restaurante argentino que a carne é de derreter na boca. Só que aí eu até falo para os clientes, né? Esse aí só se você me convidar, porque ó, é bem carinho. Mas já tive cliente que me convidou para ir nele, né? Tem cliente, que é engraçado também, tem cliente que eu não eu falo que meu almoço está incluído no meu preço, mas a maioria dos clientes faz questão de pagar. Mesmo que seja um sanduíche no Pret a Manger, sabe? Eles fazem questão de pagar o meu. Eu ia te falar, para quem não conhece, é legal não planejar, mas o legal é ter uma guia, pelo menos no primeiro dia, que conhece o lugar e que pode acompanhar nos principais pontos e contar as curiosidades e também fazer as indicações para os outros dias de passeio, os restaurantes bacanas, as coisas diferentes. Eu acho que isso faz muita diferença, porque geralmente a pessoa tem poucos dias na viagem e acaba perdendo coisas muito legais de não ter contactado uma guia e feito um passeio, pelo menos, né? Não, com certeza. Eu sempre falo isso para os clientes. Eu adoro quando o cliente me contrata pelo tempo todo que ele vai ficar aqui. Mas eu também falo, olha, não precisa, porque a gente faz o primeiro dia um passeio a pé sem entrar em lugar nenhum, sem entrar em atração, sem entrar em museu. Eu ensino a andar de metrô, ensino a comprar o Oyster Card, sabe? Ensino a andar de ônibus, mexer nos aplicativos e mostro um pouco da cidade para ele se ambientar, ver que dá para você ir a pé para tudo quanto é lugar, porque a cidade é plana, entendeu? Então, mesmo quem não gosta de andar, e assim, você tá andando, cansou, você tem um banquinho na beira do rio para sentar e ficar ali só olhando os barquinhos passar, entendeu? Então, no parque, ou então você senta num café, que tem muitos cafés, restaurantes, sabe? Então, assim, não tem aquela, ai, cansei, não quero mais andar, você tem onde parar para sentar. E aí, depois, o cliente fica aqui, né? E eu ajudo ele a planejar dia a dia, mas eu fico dando apoio. Então, o cliente me liga, Tina, a gente está aqui e a gente se perdeu. A outra uma vez foi para Oxford com a filha e o ônibus foi embora e largou elas lá. Aí o problema não era nem voltar para Londres, porque ela já tinha achado a rodoviária e comprado uma passagem. O problema é que ela tinha deixado a sacola cheia de compras dentro do ônibus de excursão. Aí eu liguei para a excursão, resolvi lá pedir para guardar e falei para ela foi no dia seguinte buscar. Esse tipo de apoio que as pessoas que estão numa cidade que elas não conhecem ninguém, de repente é legal ter, né? Alguém que vai, obviamente eu explico, de acordo com a minha disponibilidade. Porque se eu tiver com um cliente e você estiver na rua e estiver perdida, eu não vou poder parar de fazer o passeio que eu estou com o meu cliente para te ajudar, mas eu vou, no máximo que eu puder, ajudar as pessoas que fizeram um dia de passeio comigo, mas ficaram uma semana aqui, entendeu? Então isso está incluído no meu preço e na minha proposta. Eu tenho uma pergunta de morar em Londres, né? Como que foi a adaptação com o seu relacionamento com as pessoas que são daí mesmo, com os londrinos ou com os ingleses que moram aí, e você teve que se relacionar ou fazer amizade ou mesmo de trabalho? Então, de novo, aquele ponto, né? Quando eu cheguei aqui, eu me relacionava com o pessoal da Globo, todo mundo brasileiro, tirando a mulher de um que era alemã e o marido da outra que era canadense. Todo mundo brasileiro. Quando eu saí da Globo, que eu fui trabalhar para outras empresas, é que eu comecei a me relacionar com pessoas londrinos, ingleses, porque nem todo londrino é inglês, tá? Tem londrino que vem de outros países. Então, eu comecei a me relacionar com as pessoas daqui. E, assim, eu não sei se por causa do meio que eu trabalhava, nesse meio de televisão, de jornalismo, que é um meio mais relax, sabe? Que as pessoas não são muito... Era muito fácil.
né? Inclusive, eu me lembro como que eu conheci meu marido. Eu estava na cozinha da NBC, da americana, fazendo um café, e ele e o outro menino, o Ed, eles dois pularam na minha frente e já foram me dando 2 beijinhos. E você acha que em inglês não dá 2 beijinhos? Mas assim, eles sabiam que eu era brasileira, e eles sabiam que no Brasil se dá 2 beijinhos. Então eles já vieram, sabe, pulando, se apresentando e me dando 2 beijinhos. E eu achei aquilo tão bonitinho. É aquela coisa, eu acho que se você for para uma cidade menor da Inglaterra, talvez não tenha um baque cultural grande, sabe? Eu tenho uma amiga que mora numa cidadezinha, tem um correio, uma lojinha de conveniência, um de cabeleireiro e 2 pubs, que tem na cidade dela. Ela é casada com um inglês e mora lá, e ela é a única estrangeira da cidade. Não é a única brasileira, não, ela é a única estrangeira, são todos ingleses, ela é bem pequenininha. E assim, porque ela é casada com um cara que nasceu ali, é bem tratada, mas eu senti quando eu fui lá que os amigos dela me acolheram. Quando você vai num pub, uma pessoa não te conhece, eles já te olham meio atravessado. E na Cornualha eu sofri um pouco de preconceito comigo, porque eles são preconceituosos até com os ingleses. Mas Londres não tem disso. Londres é cosmopolita, você, sabe, daqui é um lugar que todo mundo respeita a individualidade, respeita o próximo, sabe, e te abraça. E seus planos, você é casada com inglês, então nem vou te perguntar, né? Eu acho que os seus planos são passar a vida aí. Ou tem outro plano? Nem passaporte mais, que ele já falou que daqui ele não arreda mais o pé. Não, assim, eu não penso em morar fora daqui, tá? Não penso em voltar para o Brasil. Não sei, pode ser que um dia tenha que acontecer, mas não é plano. O plano é ficar mesmo por aqui. Tina, a conversa foi ótima. Tô morrendo de saudade de Londres. Já tá marcada. A próxima vez que a gente puder ir, você vai ficar sabendo no dia que eu comprar a passagem, para reservar um dia pelo menos pra gente se conhecer, pra você mostrar um pouquinho da tua Londres, daquilo que você gosta, do teu jeito, pra mim, pra minha família e a Mari também, né? Quem sabe a gente não se encontra todas em Londres um dia, ao vivo. Com certeza. Eu vou adorar mostrar Londres pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio sobre como morar fora do Brasil. E para seguir a Tina no Instagram é @londrespravocê. Até a próxima, obrigada!